Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo com uma cena que a Barra está muito pensativa, sem saber qual decisão ela deve de fato ali tomar, e começa a passar um monte de flash na cabeça dela no dia que ela chegou logo depois da prisão lá na casa do Atéis, também quando ela descobriu lá no quartinho dele que ele estava investigando a Nenri aquele monte de foto, e ela naquele momento não sabia do que significava, deixou até a aliança dela ali. Logo em seguida também, logo depois que a Nenri foi para cidade de pé junto, logo em seguida, ela, depois que pensa um monte de coisa, ela continua ali sem saber o que fazer. A Barra continua ali, vindo um monte de lembrança em seus pensamentos também, quando a Senri falou para ela que se fosse no caso dela, da Senri, e o marido dela tivesse traído ela, tivesse feito todas as coisas que o Atéis tinha feito ali com ela, jamais ela permitiria que ele sentasse ali ao lado dela. E também ela se lembra do dia quando ela também falou, nesse mesmo dia, que a Nenri ela estava grávida e insinuou que isso aí seria um filho do Atéis. Barra, por sua vez, ela fica muito amargurada logo depois de tudo isso que aconteceu com ela, ao mesmo tempo que quem chega ali é a Efsun, e quando ela ia subir lá pro quarto dela, ela vê que a Barra está ali sentadinha sozinha, vai se aproximando perto dela e fica como se estivesse chamando gata ali. Psh, psh. Aí a Barra, quando olha, ela dá um olá e pergunta a Barra se está tudo bem com ela. Barra, por sua vez, ela fica em silêncio, não responde exatamente nada, e a Efsun começa a questionar ela o que é que ela está fazendo ali sozinha, sentada, sem ninguém para poder ficar ali com ela. Barra parece que comeu sardinha, não sabe de nadinha, continua ali em silêncio total, não fala nada, e a Efsun continua insistindo, perguntando por que ela está aquela hora ali sozinha e o que foi que aconteceu. A única palavra que sai da boca ali da Barra é que a Nenri estava grávida. A Efsun responde para ela que, entendi, a sobrinha daquele miserável do Kenan, não é? A Barra responde a ela que sim e que ficou sabendo disso pelo investigador forense lá do homem. Logo depois de um tempo, fica todas duas ali sem saber o que falar, e até Efsun, que tem um juiz nos pés ali, ela começa a dizer a Barra que ela não fique pensando essas coisas contra o Atéis, porque o Atéis não fez isso jamais, nem sequer ele tocou nela, e pede que, por favor, que nem sequer ela fique pensando nessas coisas. A Efsun continua dizendo que sim, ele fez um monte de estupidez, um monte de loucuras, mas que jamais o Atéis faria algo assim com a Nenri. Barra fica pensativa, ela não quer acreditar de forma nenhuma, mas a Efsun continua dizendo para ela que ela pare de ficar pensando isso, não coloque de forma nenhuma na cabeça dela que jamais o Atéis faria isso, ela pode ter certeza. A Barra diz a ela que não sabe e que não sabe mais nem o que pode pensar sobre tudo isso. A Efsun, ela fica muito pensativa, mas não concorda com nada que a Barra está aí pensando, e a Barra continua dizendo que ela está muito confusa de tudo isso. A Efsun diz a ela que, por favor, ela não fique pensando nessas coisas, porque todos eles sabem ali o quanto que o Atéis ama ela, todos eles naquela casa ali, todo mundo na realidade sabe o amor que o Atéis sente por ela. Ela continua dizendo para Barra que basta apenas ela observar a forma que ele olha para ela, e que por mais que ele teve ali distante dela esse tempo, ele nunca deixou de querer ela, e continua dizendo a Barra que ela tira essas coisas da cabeça porque o Atéis ama ela. Barra continua em silêncio, e a Efsun pede a ela que, por favor, ela tem que esclarecer essas coisas imediatamente. A Barra diz a ela que sim, que acredita que ela tem toda a razão, e logo depois questiona ela, a Efsun, o que é que ela estava fazendo no meio da rua a essa hora. A Efsun, ela fica toda entalada ali, parece que engoliu um tijolo, sem saber nem o que responder ali para Barra, e a Barra continua insistindo. Então a Efsun, ela engole fundo, depois diz que a Nuran, ela está agora morando com outra família. A Barra, ela fica muito assustada, e a Efsun diz que ficou sabendo que ela tem que ficar com essa família para ver se vai se adaptar e que talvez eles possam até adotá-la, e pergunta ela se ela acredita nisso. Barra, ela continua em silêncio, e a Efsun diz a ela que ela não pode permitir que isso aconteça e que ela vai pensar em alguma coisa para agilizar, fazer imediatamente ela e a Sultan. A Barra, ela fica calada, e a Efsun continua dizendo que ela, a Barra, conhece ela, a Efsun, muito bem, e sabe que ela não vai ficar ali parada sem fazer nada, e que alguma coisa ela vai tentar resolver.
A Barra pede a ela que, por favor, que ela não faça nenhum tipo de loucura ali, mas ao mesmo tempo diz a ela que por mais que ela peça ali a qualquer coisa a ela, a Efsun, ela sabe muito bem que ela, a Efsun, não vai deixar de fazer, não é? A Efsun diz a ela que sim, e o que é que ela pode fazer ali? Nada ela pode fazer porque ela é assim desde que nasceu. A Barra, ela começa a sorrir juntamente ali com a Efsun, e a Barra ainda ela nem imagina que essa menina ali é a filha dela e, querendo ou não, fica ali o tempo todo ajudando uma pessoa que lá atrás tirou a própria filha dela. Então a Efsun, por sua vez, com a falsidade, porque para mim isso é uma falsidade da gota serena aí, que a Efsun está com ela, mas a Efsun pega na mão dela e diz que ela não se preocupe, que ela, a Efsun, vai sempre estar ali ao lado dela. Barra come corda, fica até aceitando aqueles conselhos da Efsun, e a Efsun continua dizendo que aconteça o que for, elas duas sempre vão estar juntas ali, porque elas duas são irmãs. A Barra, ela fica querendo até se emocionar, e a Efsun continua se declarando para ela ali, dizendo que de fato ali ela ama ela, a Barra, demais. Ela podia provar esse amor todinho pela Barra ali, entregando de volta a filha dela, né? Mas não, fica o tempo todo ali com essa falsidade ali, em todo o tempo levando a Barra na conversa. A Barra, ela continua ali querendo se emocionar, e a Efsun diz a ela que jamais pode garantir para ela que jamais vai deixar ela sozinha, porque ela lhe ama muito. A Barra então diz também que ama muito ela, então logo em seguida as duas se abraçam. O Mehmet, por sua vez, vem passando ali nesse exato momento, então quando ele olha de lado, vê elas duas abraçadas e já chama atenção, dizendo que fica muito alegre ao perceber e ver com seus próprios olhos que elas estão unidas novamente. A Efsun chama ele de papai Mehmet e diz que ele sempre ali tem que se dar do bem com ela, né? O Mehmet, por sua vez, vai se aproximando delas duas, e a Efsun rapidamente cochicha para Barra que, por favor, que ela não fale nada sobre o que ela contou para o Mehmet, que ela suplica isso a ela. O Mehmet, quando chega mais perto delas duas, pergunta se, por favor, ele pode sentar ali com elas. A Efsun diz a ele que, por favor, papai Mehmet, não pergunte outra vez isso e que apenas se sente. Mehmet se senta, fica olhando muito feliz ali para elas duas, e a Efsun diz que elas duas ali sempre se deram bem, só que elas não sabiam disso. Então Mehmet questiona a Efsun, dizendo que ele cumpriu a promessa dele, e depois pergunta a ela se ela cumpriu a promessa dela. Ela pergunta do que é que ele está falando. Ele apenas diz que Sultan e ela cometeram alguma loucura e gostaria muito que nenhuma delas duas ali tenha cometido nada de errado. Mehmet fica calado, e ela continua agora dizendo que não fez nada de errado, que não está planejando nada de errado, que poderia ali provocar ali qualquer coisa ali contra a sua família. Mas vocês lembram, né, o que ela estava agora ali dizendo a Barra, que ela ia planejar alguma coisa, justamente ela e a Sultan, não é? O Mehmet diz a ela então tá tudo bem, e que inclusive ele tem boas notícias para dar a ela. Ela pede que, por favor, então que ele fale. Então ele revela ali sobre a audiência que vai acontecer, uma audiência ali familiar, e que inclusive ali vão poder dizer se eles vão poder ficar ou não ali com a menina, e que inclusive nesse exato momento o Arda já está dando a declaração dele. A Efsun, ela fica muito feliz, diz a ele que não sabe nem como agradecer a ele, dá uns petecos nele ali, e ele depois pede que ela pare com essas doidiças dela, que já basta. Ela diz que é porque ela está muito feliz e vai lá e abraça ele. Depois a Barra chama pela Efsun. Quando a Efsun olha para ela, a Barra diz que o juiz vai ver o quanto que ela ama a Nuran, e a Nuran também ama ela, e que ele de forma nenhuma vai tirar ela dela. A Efsun diz que é isso mesmo, justamente isso que ela está esperando, mas fica um pouco ali desconsolada. Eles depois ficam todos três ali em silêncio, e a Barra nesse exato momento diz que tudo o que ela queria nesse momento era poder ver sua filha ali, a Denise. A Efsun, ela não disse agora há pouco que amava muito a Barra? Cadê que ela faz essa declaração e fala logo que essa menina lá, Nuran, é filha dela? Mas não, continua com a falsidade dela da molesta ali, se aproxima da Barra e diz que sente o que ela está sentindo, e logo depois, que pra mim isso aí é uma grande falsidade, vai lá e abraça a Barra como se tivesse de fato sentindo a dor dela, mas na realidade ela tá sentindo um remorso pela cagada que ela mesma fez.
ela ali abraçando a Barra. Ela diz que daria a vida dela se fosse o caso por ela pela Barra e que acredita que tudo isso que ela fez com a Barra foi terrível e pede ela que, por favor, que lhe perdoe. Mas tudo isso que ela tá falando é na mente dela. Por sua vez, a Barra e o Mermedes, eles ficam em silêncio ali e não sabem nem nesse momento o que está passando ali na mente da Efsun.